Flamengo. Acabou agora há pouco no Maracanã, Flamengo 1, Bahia 0 com gol do Arrascaeta. A gente já tem os melhores momentos. Boa noite, Eugênio Leão. Boa noite, Abel Neto. Boa noite, fãs de esportes. O Flamengo conquistando 3 pontos que, pelo menos, vão deixá-lo dormir na liderança do campeonato, né? Uma vitória contra um Bahia que escalou maioria de reservas no início do jogo. O Flamengo poupou alguns, mas teve maioria de titulares. E como sempre faz, especialmente em jogos no Maracanã, deu aquele calor inicial, né? Muita pressão nos primeiros 15, 20 minutos, justamente o período em que o Flamengo abriu o placar com mais um gol do Arrascaeta, né? Arrascaeta chegando a 7, é isso? 7 gols no Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro. Depois que ele vestiu a camisa 10, virou artilheiro. Olha aí, cruzamento do Michael, ele subiu, se antecipando a zaga, desviando de cabeça para fazer o único gol da partida. Antes do gol, ele já tinha, tido uma outra oportunidade também. Sim, foi travado pelo Ramos Mingo. Primeiro o goleiro, depois o Ramos Mingo. O Flamengo começou a ter problemas ainda no primeiro tempo com lesões, né? Perdeu 2 jogadores e aí queimou 2 janelas, né? 2 paradas para substituição ainda no primeiro tempo. Saiu o Alan e aí entrou o Luiz Araújo com o Gerson passando a jogar como um dos volantes. E depois saiu outro volante, saiu o Pulgar com uma fisgada na coxa e entra o Everton Araújo. Aí o Flamengo guardou as demais substituições apenas lá para o final do jogo, né? Já perto do encerramento, aí colocou Pedro, colocou Joshua, né? E para tentar equilibrar, porque o Bahia, na segunda etapa, foi o time que se lançou a partir da metade do segundo tempo, começou a colocar os seus titulares. Então, saíram o Everton Ribeiro do banco, o William José, Cauli. O Rogério foi tirando do banco jogadores, Eric Pulga, que qualificaram mais a equipe e tornaram o jogo imprevisível, né? Aí teve essa expulsão do Gerson, já perto do final da partida. Ele pisa realmente no pé, né? Pisão duro ali. Acho até que ele não teve exatamente a intenção, mas pisou, merecido o cartão vermelho para o Gerson. E a partir daí a arbitragem vai se perdendo, porque tem o cartão vermelho, depois tem um chamado do VAR para que ele marque pênalti num lance que o Flamengo quase fez um gol, a bola bateu na trave e depois ficou uma loucura ali, um bololô na área. Ele vai ao VAR, consulta o VAR e não marca o pênalti. Isso já é esse lance agora, ó. Chute do Luiz Araújo na trave. E no rebote a bola pega na mão, acho que é do próprio Ramos Mingo ali, né? E na hora difícil, muito difícil de ver, mas o VAR deu a câmera ali lenta, em close, e me pareceu que a bola bateu mesmo no braço do Ramos Mingo. Ele achou melhor não marcar o pênalti. Estamos vendo ali um detalhe, uma câmera lenta, ó, esse toquezinho aí. Ele considerou que não foi o pênalti. Depois ainda tem um lance que o próprio Ramos Mingo, que pisa também no jogador do Flamengo, no Joshua. Para mim, é um lance semelhante ao lance do Gerson que deu uma expulsão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse lance. Antes, só vamos dar uma olhada nessa tela sobre o Arrascaeta. Olha só o título. Vai ser bola de ouro? Arrascaeta em 7 jogos no Brasileirão, que foram 8 rodadas, mas ele deve ter ficado de fora de um, por isso que está lá. 7 jogos dele, 7 gols. 3 assistências. Então, são 10 participações diretas em gol em 7 partidas. 4 vitórias garantidas com gol ou assistência, liderando aí praticamente todos os quesitos do Campeonato Brasileiro. Não do Flamengo, né, Eugênio? Do Campeonato Brasileiro, só em assistências que ele está em segundo lugar. Vive um momento excelente, né, o Arrascaeta. E a gente contou ali os gols do Brasileiro. Teve gol na Libertadores, nessa semana, né? No jogo lá contra o Central Córdoba. E é um jogador que parece fisicamente estar mais inteiro do que em momentos anteriores, que a gente viu o Arrascaeta sofrendo muito para ser mais efetivo, porque estava sempre um pouco mais lento e tal. E agora, com melhores condições físicas, ele não consegue, como a maioria, né? Manter isso o jogo inteiro, muitas vezes é substituído no segundo tempo, mas no primeiro tempo está entregando muito. E voltou a entregar com esse gol decisivo. Uma vitória importante do Flamengo e vai sempre aumentando aquela conta, Abel. São 16 jogos do Flamengo contra o Rogério Ceni como treinador e 16 vitórias do Flamengo. Nem sequer empate aconteceu até agora. O Rogério que no final ficou reclamando lá com o Daron, com o Tempão.
Não sei exatamente o que ele dizia, mas acho que o Flamengo tinha mais o que reclamar do que o Bahia no jogo de hoje com relação à arbitragem. Acertadas, na sua visão, as estratégias ou as escolhas dos técnicos? Rogério Ceni pelo Bahia, escalando o time misto, o time reserva, né? E o Felipe Luiz ali apostando nos seus titulares. Lembrando que o Flamengo vai jogar só na quinta-feira pela Libertadores contra a LDU no Maracanã, ou seja, não tem viagem. Já o Bahia joga quarta-feira e tem a viagem até a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional de Medellín. Então explica mais, né, a opção do Bahia por poupar a maioria dos seus titulares. E o Bahia fez hoje o 35º jogo dele na temporada. É muito jogo, é o time que mais entrou em campo esse ano no futebol brasileiro. Então tem um desgaste, não tem como. O desgaste é muito forte. E o time que o Bahia colocou em campo, o time reserva, ele levou o jogo, conduziu a partida, criando dificuldades para o Flamengo, é claro. E sofreu muito ali no início, do primeiro tempo, né? Todo mundo, né, que joga no Maracanã sofre nos primeiros 15 minutos. Depois o jogo vai assentando um pouquinho. Isso foi, por exemplo, contra o Corinthians, né, aquela goleada. As coisas acontecem muito dessa Juventude. forma. E por aí vai. O Flamengo tem isso como estratégia. Mas depois foi um jogo que ele conseguiu sustentar. E aí sim, parte da estratégia. Quando você tira no segundo tempo 3, 4, 5 titulares que dão mais força e entram descansados contra um Flamengo que aí sim também está desgastado, é nítido que o Flamengo caiu de rendimento físico nos últimos jogos, e aí acho que a estratégia era essa. Botei os mais descansados para que pudessem cansar o Flamengo para tentar dar o bote no final. É que esse bote não aconteceu, o Bahia não chegou a dominar o jogo, teve ali oportunidades, mas não chegou a pressionar o Flamengo. Então, pelo menos ele descansou um pouco os titulares para a sequência da temporada. E o Flamengo fez o contrário. Agora, o Flamengo deixou de fora jogadores importantes. O Pedro, por exemplo, que entrou no segundo tempo. O Flamengo continuou com muita dificuldade de preencher aquele espaço da área. O Bruno Henrique nunca foi centroavante e não tem conseguido dar boas respostas jogando naquela função. Então, talvez ele pudesse até ter colocado o Juninho na centroavância, mas não. Ele insistiu com o Bruno Henrique, que não teve mais uma vez uma boa atuação. O Flamengo que não teve o De La Cruz, o Flamengo que não teve o Wesley no jogo de hoje. Hoje foi na lateral esquerda, que tem tido ali um rodízio, né? Hoje foi o Alexandro, vinha jogando o Ayrton Lucas, vamos ver quem vai jogar na quinta-feira. Teoricamente, o Alexandro é titular, né? Então, ele recuperou a condição, está bem de novo, joga. Mas são mexidas que são feitas, não tem jeito. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente, não podia deixar de desejar aqui um feliz Dia das Mães a todas as mães desse mundo, né? A mãe que é o fator primordial para a vida. Sem a mãe seria bem complicado. E deixar aqui registrado os meus parabéns, não só para as mães flamenguistas, mas as mães vascaínas, tricolores, botafoguenses, corintianas, palmeirenses, gremistas, atleticanas, cruzeirenses, enfim, né, de todos os times do Brasil. Sabemos que é uma tarefa árdua, não é fácil ser mãe. Mãe é um ser totalmente atípico, né? A mãe tem um amor imenso, inestimável, incompreensível pelas suas crias, pelos seus filhos. Enfim, parabéns, mamães, por mais esse dia. Deveria ser todos os dias, né? Mas especialmente hoje, deixar aqui registrado o meu feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso mundo. Falando um pouco de jogo, Bahia ontem que enfrentou o Flamengo e perdeu no Maracanã, casa cheia. O Bahia entrou com um time misto, bastante jogadores importantes desfalcaram o time ontem, caso de Everton Ribeiro, de Cauli, de Eric Pulga, não começaram jogando, entraram somente aos 25 do segundo tempo, se não me engano, e o Bahia entrou bem mesclado. Logicamente entendemos que é um time que está disputando também a Libertadores e Copa do Brasil, assim como o Flamengo, que não tem um elenco tão recheado como o do Flamengo, mas isso não é problema nosso e a gente não tem nada a ver com isso. O problema é deles, né? Infelizmente é deles. Então eles entraram aí poupando esses jogadores, já visando o próximo jogo da Libertadores, e esses jogadores ficaram no banco, aguardando para entrar no segundo tempo.
pagou por isso. O Flamengo, naquela pressão inicial que sempre faz no Maracanã, nos 20, 25 primeiros minutos do primeiro tempo, conseguiu fazer seu gol, conseguiu perder uma ou duas oportunidades aí bem perto, uma com o Léo Ortiz e uma com Arrascaeta, e só não saiu com um placar maior por conta do senhor Daronco e do VAR, né? Esse assunto para daqui a pouco. Então o Bahia entrou assim, com um time bem mudado, bem alterado, mas já disse que não é problema nosso, nós temos que fazer a nossa parte, foi o que nós fizemos ontem. O Flamengo entrou completo, com as principais peças que tinha à disposição, né, controlando aquela carga de minutagem que já é característico da maioria dos times no Brasil, devido ao grande excesso de jogos, e foi assim que o Flamengo foi a campo. Tivemos um primeiro tempo, então, bem conturbado. O Bahia, por incrível que pareça, conseguiu ter as ações de bola em bastante partes do jogo. Teve até maior posse de bola do que o Flamengo em muitos dos tempos, em muitos dos minutos. Conseguiu ter uma posse de bola superior à do Flamengo em muitos momentos da partida, no primeiro tempo. E isso aí dificultou bastante o nosso jogo. Mas não sofremos, não passamos por pressão, conseguimos dominar bem a partida. O jogo foi uma troca intensa, né, no meio campo principalmente, com poucas jogadas de perigo de gol. O Flamengo também teve 2 ou 3 oportunidades ali que o Bahia poderia ter feito gol. Numa delas o Rossi fez uma grande defesa, destacando aqui mais uma vez a atuação do Rossi, que ele às vezes, em alguns momentos, deixa a desejar, mas na grande maioria das vezes tem um reflexo muito apurado, muito forte. E ontem, mais uma vez, conseguiu aí no chute forte do Kaique, onde ele driblou o Alexandre, conseguiu fazer uma grande defesa no chão, e a gente sabe que fazer uma defesa no chão para um goleiro da altura dele é bem complicado, mas ele fez com maestria. Então, parabéns, Rossi, por mais uma atuação. Quando o Bahia resolveu colocar seus principais jogadores em campo, já aos 20 do segundo tempo, como eu tinha falado, aí a pressão já era pouca, o gás já era pouco. O Flamengo, quem joga contra o Flamengo tem que entender que o Flamengo cansa bastante o adversário, né? Nesses movimentos de ficar girando a bola, né, na defesa, meio campo, volta na defesa, volta no goleiro. Isso aí cansa bastante o adversário, que quando tenta marcar com pressão alta, acaba se desgastando muito fisicamente. Quando esses jogadores principais do Bahia entraram, todo o time já estava cansado e não conseguiram aí impor nenhum ritmo de jogo e acabaram aí sucumbindo ao Flamengo, e o jogo foi bem monótono no segundo tempo. Até que aos 35, 40 do segundo tempo, né, foi comentado pelos narradores e comentaristas da televisão que o Flamengo, e o juiz e o VAR estavam muito bem na partida, mas parece que aí é a virada de chave, né? Impressionante como no finalzinho do jogo, nos últimos 10 minutos de bola rolando, logicamente de tempo normal, o senhor Daronco e o VAR conseguiram fazer uma série de lambanças aí que acabaram prejudicando o espetáculo e colocando em risco até mesmo a credibilidade do evento. Impressionante como eles têm ódio e raiva do Flamengo e como eles apitam contra sempre que é possível. Então fica aí registrado mais uma vez, não sei se o Flamengo vai soltar alguma nota de repúdio, mas o seu Daronco e o VAR ontem deixaram mais uma vez bem explícito a diferença, né, nas análises feitas a favor do Flamengo e contra o Flamengo. Daronco conseguiu expulsar o Gerson depois do VAR chamar, uma entrada um pouco mais dura. Ele entrou por cima realmente, mas sem maldade nenhuma, mas sem maldade também é falta, logicamente, e ele teria 2 interpretações de expulsar ou não, usando o seu critério, logicamente. O que ele fez? Deu cartão amarelo, o VAR chamou, ele analisou a jogada, uma jogada forte realmente, e expulsou o jogador. Beleza, é o critério dele. E foi seguido, foi cumprido. Tudo certo, até aí. A partir daí, na próxima jogada, já teve jogada do pênalti, onde o jogador do Bahia caiu na área nitidamente, estava vendo a bola, sem o controle dela, abriu os braços para proibir a passagem da bola, para interceptar a bola. Foi nítido nas gravações, todos viram. E o Daronco simplesmente ignorou esse fato e não marcou pênalti para o Flamengo. Primeiro erro grave dele. Resumindo o embaraço todo, não considerei um erro dele, no primeiro momento, a expulsão do Gerson. Foi o critério utilizado e eu respeito. Quanto ao lance do pênalti, para mim foi pênalti, ele não quis marcar para o Flamengo, nitidamente naquele sistema que eu te falei, de ir sempre contra as marcações para o Flamengo, sempre tentando prejudicar o clube. Primeiro erro. Segundo erro, o jogador do Bahia entrou na mesma situação, com o pé por cima, pegou o jogador do Flamengo, Cauã Elias,
E na mesma sequência, no mesmo jogo, o VAR não chamou, ou se chamou, vendeu ele, mas ele, como profissional experiente que deveria ter ido ao VAR ver a jogada, não foi, deu somente o cartão amarelo na mesma jogada, ou seja, critérios diferentes. Aí eu já coloco na conta dele 3 erros, porque aí a partir desse momento que o critério dele foi alterado, ele simplesmente, para mim, cometeu um erro em uma injustiça na hora de expulsar o Gerson. Portanto, ele errou ao expulsar o Gerson, errou a não expulsar o jogador do Bahia e errou na não marcação do pênalti para o Flamengo, que deixaria as coisas muito mais tranquilas e o jogo muito menos tenso. Quanto ao Flamengo, só para encerrar, o time jogou o que sabe, da forma como pode, da forma como sabe. Felipe Luiz usou os principais jogadores que podia, deu poucos minutos, menos minutagem aos poucos jogadores que estão aí com uma carga excessiva. Teve a infelicidade de perder logo no primeiro tempo Eric Pulgar e Alan, que inclusive viram dúvidas para a próxima partida pela Libertadores. É uma pena, o Eric Pulgar é um jogador que faz muita falta. Everton Araújo entrou e supriu bem a ausência do Eric Pulgar, e a gente tem que acreditar nele, porque caso ele entre na Libertadores vai fazer um jogo difícil e vai ter uma função importantíssima dentro do time. Sorte que os 2 jogos são no Maracanã, onde o Flamengo geralmente joga melhor, impulsionado pela sua torcida, e consegue sim melhores resultados. Mas são baixas importantes e o Flamengo tem que ficar preocupado e de olho nisso. No segundo tempo ele promoveu a entrada de mais 3 jogadores, completando assim as 5 substituições que tinha direito, somente para controlar o jogo. Pedro entrou, tentou, não deixou o ritmo cair. Os jogadores que entraram, Everton, Cebolinha, Pedro, enfim, conseguiram aí manter o ritmo do time, não deixaram o Bahia jogar, começaram a marcação lá na frente, sem deixar o Bahia querer gostar do jogo, e acabou 1-0, mais 3 pontos, dormimos líder, e agora vamos aguardar por cada, ver o que eles arrumam hoje, para ver se a gente continua na liderança ou não. O Flamengo fez a sua parte, e é assim que a gente espera sempre do Flamengo. Galera, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!